daqui a pouco o que é domínio e o que é imagem. Para que servem? Quais são suas funções? E as suas finalidades? No Boa noite. Nosso tema do trabalho é sobre domínio e imagem. Vou dar uma introdução a respeito disso. Tendo toda função é representada por um conjunto de pontos definidos pelas coordenadas abscissas x e ordenadas y. O domínio é todos os valores possíveis das abscissas x, ou seja, a região do universo em que aquela função pode ser definida. A imagem é o conjunto dos valores das coordenadas y resultante da aplicação da função. Acertou! Ah, miserável! Explode. Se você não entendeu nada da ideia do que seria domínio e imagem, venha seguir alguns exemplos para te ajudar. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! Parou. Para! O que realmente aconteceu neste exemplo? Irineu, você não sabe nem eu. Digamos que o personagem da direita seja x igual a 0 e o da esquerda x igual a 1. A função universal que define sua vida é f de x igual a 1 sobre x. Quando eu aplico x igual a 1 na função f de x igual a 1 sobre x, eu vou ter que f de 1 é igual a 1 sobre 1. Logo, f de 1 é igual a 1. Ou seja, x igual a 1 pertence ao domínio da função, onde produz uma imagem igual a 1. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando eu aplico x igual a 0 na função f de x, eu vou ter que f de 0 é igual a 1 sobre 0. 1 sobre 0 não existe matematicamente falando. Ou seja, x igual a 0 não pertence ao domínio da função f de x. Podemos então traduzir que o domínio da função f de x igual a 1 sobre x é todos os reais, tal que x tenha que ser diferente de 0. Agora nós vamos mostrar outro exemplo. Segue aí. Heavy machine gun. E morreu. Supondo agora que a função seja f de x igual a x elevado a 1 meio, ou raiz quadrada de x. Supondo que o da direita seja x igual a menos 1 e o da esquerda x igual a 1, quando aplicarmos x igual a 1 na função, ficará f de 1 igual a raiz quadrada de 1. Resolvendo isso, vai ficar que f de 1 é igual a mais ou menos 1. Ou seja, x igual a 1 faz parte do domínio da função, que produz uma imagem igual a mais ou menos 1. Se aplicarmos x igual a menos 1 na função, ficará f de menos 1 é igual a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 dará um número imaginário, ou seja, ele não existe. Logo, x igual a menos 1 não pertence ao domínio da função. Como isso se traduz? O domínio da função, então, são todos os números reais, tal que x seja maior ou igual a 0. Contudo, quando uma função apresenta mais de uma condição para que ela possa existir, como no exemplo a seguir, em que minha função é igual a raiz de 2 menos x dividido pela raiz de x mais 1, é necessário fazer a interseção dessas duas condições. Nesse sentido, a primeira condição para que minha função possa existir é que x tem que ser menor ou igual a 2 para que a primeira raiz exista. A segunda condição é que x tem que ser maior que menos 1 para que tanto a raiz como a divisão possa existir na minha função. Assim, o domínio da função é o intervalo entre menos 1 e 2, tal que x tem que ser maior que menos 1 e menor ou igual a 2. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Então, valeu.